Antes de tudo, gostaria de agradecer o senhor governador por esse convite e a coragem de organizar esta conferência, porque precisa ter a coragem de fazer coisas que saem, que não são coisas aceitas por todas, mas se começa a traçar percursos, novos percursos. A crise global provocou já uma recessão econômica que está degenerando em uma perigosa depressão mundial, com o aumento do desemprego, da pobreza e do subdesenvolvimento e com gravíssimas consequências políticas e sociais. Eu ressalto, não para assustar ou para ser pessimista, mas porque a economia não é linear. Estamos atento aos gráficos. Os gráficos são úteis, mas os gráficos apresentam uma tendência linear. A economia se move positivamente negativo e negativo sobre a descontinuidade. Positivo quando há grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos que mudam completamente a produtividade do trabalho, e negativo quando nós temos uma situação de crise financeira, como nós vimos, e esperar projeções 1%, quer dizer, perder a realidade e a periculosidade da crise. Esta é a razão que eu gostaria de sublinhar com esse aspecto. Do tsunami que depois da explosão dos bancos americanos, mais do que solicitar uma reforma global, parece um mero expediente para pedir dinheiro ao governo. Parágrafos de uma declaração de Modena, um grupo de um trabalho de russos e italianos, no dia 7 e 8 de julho, para o seminário de World Fashion na cidade de Modena, na Itália, organizada por mim na parte italiana e Gromyko da parte russa. Já foram ditas muitas coisas sobre a crise e nós quisemos, de modo sintético, pontualizar alguns pontos para apresentar concretamente. Gostaria de ressaltar, antes de citar alguns pontos dessa declaração, que justamente nós pensávamos há muito tempo que a análise é muito importante, porque precisa saber por que as coisas acontecem, mas não é mais o momento de análise, já não era mais há muito tempo. A análise tinha que ser sido feito pelos economistas competentes nos anos passados. Eu estou de acordo absolutamente com o professor Lessa, quando ontem colocou aviso, o que foi dito e o que foi feito, mas, sobretudo, aquilo que deve chegar, porque deve ainda chegar muito pior do que nós vimos até agora. A situação da declaração. Algumas frases. A crise que teve um aceleramento exponencial nos últimos 15 anos partiu com a decisão de 1971 de desatrelar o dólar, moeda dos pagamentos internacionais do comércio mundial, do valor das reservas em ouro, mas chega somente a ancorar o valor do dólar a uma referência leal. Naquele momento, viu-se o crescimento canceroso do sistema de câmbio flutuante e um desatrelamento das finanças do andamento das finanças diferente do andamento produtivo. Eu continuo assim, sistema é sempre desregulamentado e retraído e minado, dando origem a uma série de bolhas, fagocitando os setores industriais, comerciais e agrícolas produtivos. A bolha especulativa mais perigosa e fora de qualquer controle é aquela dos, assim chamados, produtos financeiros derivados. Segundo as estimativas do Banco dos Regulamentos Internacionais, o banco aproximado
o que são tratados fora do mercado e que não são registrados nos bancos. Chega alguma coisa como 600 trilhões de dólares, com um aumento exponencial de 25% ao ano. Basta comparar esta bolha especulativa, inexistente 20 anos atrás, ao PIB mundial, calculado em 55 trilhões de dólares, em valores atuais, para ter o panorama da crise. Essa é uma citação da nossa declaração que nós fizemos no dia 7 e 8 de julho passado. Gostaria de acrescentar que justamente era claro, com base sobre isso que eu li, que a diferença, que chegaríamos a essa situação se tivéssemos chegado antes, ou que tivesse sido uma intervenção coletiva antes. Agora estamos numa situação extremamente preocupante. Concordo absolutamente sobre o perigo geopolítico que foi indicado ontem. E acrescento um perigo fundamental da explosão social. Faço um pequeno parênteses. E alguns, de acordo com certos setores da produção de investimento, mas muitos vão para os bancos. E eu me pergunto, como cidadão, mas por que, quando os aposentados italianos, mas de todo mundo, que pedem 500 euros, estão abaixo da pobreza e pedem um aumento de 50 euros ao mês, fazem uma discussão infernal para dizer que não existem soluções? Senhores, se não colocamos mão na crise de modo concreto, se não enfrentamos, e haverá uma explosão social. Então, temos que nos mexer movimento, não por culpa nossa, mas que nos foi presenteada uma crise global de que nós não precisávamos, mas que agora temos que administrar. Não administrar, devemos resolver. Então, a crise global não porque atinge o planeta todo, porque é o fruto da globalização neoliberal, sobretudo a financeira, mas sobretudo financeira, feita sem regras, com base em um débito, antes de tudo americano, tanto interno quanto externo, que deu uma patologia degenerativa, a moderna tecnofinância, que fez do financeiro, da recusa da avaliação de risco e da cumplicidade das agências de risco, de seus comandos demolidores. E a Declaração de Modena propunha, então, o projeto de uma reforma global. Duas semanas depois do nosso encontro de Modena, o mundo bancário arrebentou as barreiras e partiu, desencadeou. Foram várias intervenções de salvação. O Lettieri, meu amigo Lettieri, fez uma intervenção justamente para colocar de aviso. Várias intervenções de salvamentos foram feitos, sem definições precisas, sem métodos de intervenção, sem uma abordagem de um curador falimentar, separar a parte boa e separar a parte ruim, deixar a parte boa e aproveitar a parte boa e sustentá-la. Seriam dinheiros. Agora, se não se fizer isso, é dinheiro jogado fora. São 4 pontos que eu gostaria de sublinhar para serem trabalhados, mas como intervenções programáticas, intervenções de lavoura. A primeira coisa, não se pode pensar que as mesmas instituições, os mesmos homens que nos levaram a essa situação, agora se colocam junto para administrar a situação. Mas baseado em quê? Se eles nos trouxeram nessa situação, porque de um dia a outro o Espírito Santo vai o quê? Aparecer, mesmo tendo boa vontade, demonstrando que não são capazes de operar. Isso é importante ter presente para as intervenções serem feitas. 2. O Fundo Monetário Internacional. Se vocês vão ler a declaração do encontro do G20,
vocês vão ficar... porque o que eles dizem? Que o Fundo Monetário Internacional, junto ao Financial Stability Forum, que temos o prazer, mas a honra de governar e de ter o governador, o presidente da Banca da Itália como presidente. Essas duas instituições amalgamadas, juntas, deveriam ser transformadas como o World Financial Organization, maturando essa ideia de uma espécie de World Trade, tá? Para gestir a crise econômica e financeira. Mas o ponto fundamental que reafirma o comunicado é o aumento da supranacionalidade. Devemos estar atentos a isso, porque é o ponto central sobre o qual quem discute a crise atual deve estar muito atento. Supranacionalidade na gestão da finança, deixando fora os nacionais, os seus governos e os seus parlamentos eleitos democraticamente. Uma semelhante solução de modelo liberal, uma devastante ditadura do sistema. E, portanto, uma coisa que devemos estar muito atentos. O ponto número 2, o segundo ponto relevante sobre ter atenção. Fala-se de um sistema de regras que é por todos desejado, mas que deveria ter sido indicado logo, partindo dos setores mais ameaçadores e especulativos. Se você quer dizer mais regras sobre o quê? Como atravessar a estrada em Washington, o período do G20. Não, sobre os derivados financeiros, sobre OTC. Ali é a bolha. É andar nessa indicação. Não foi dada indicação, mas, ao contrário, eu leio a citação do comunicado que diz: é necessário reforçar a transparência, e com a transparência a gente não faz nada. Transparência, eu já escutei por 20 anos essa história, e não se fez nada. E até mesmo de melhorar a infraestrutura dos mercados OTC, daquele mercado que falamos antes, para torná-los capazes de suportar volumes crescentes. Estão falando de aumentar a especulação financeira. Aqueles próprios que nos trouxeram a essa situação. Agora, ao invés de nós temos que intervir, não, nós temos que estar juntos para ir à frente. O último ponto que precisa sublinhar é que o setor chegou já. Nós devemos falar de muitos pontos de vista. Não podemos esquecer a causa desta crise do sistema financeiro. Fala-se justamente de uma economia real, estimular as nossas economias, estimular a demanda interna. Aqui não se trata de estimular nada, aqui se trata de conceber um programa, um projeto de grande infraestrutura. Alguma coisa que vá muito além, não é dar trabalho somente, mas é definir projetos estratégicos, continentais, grandes projetos, com base não somente estruturais, mas de desenvolver novas tecnologias e também programas menores e locais. Agora, tenho ainda alguns minutos, não sei. Pouco. Eu gostaria de, muito breve, da situação europeia, de modo porque são estímulo para uma reflexão. Depois da crise financeira e banqueira, nós tivemos o Tratado de Maastricht na Europa, sobretudo na limitação. Era o limite automático
que é uma limitação que a economia nunca entendeu. Nunca entendeu. Jamais entendeu. Porque o investimento produtivo não é o custo, não deve subtrair da balança, do orçamento, no balanço como um custo, mas deve ser concebido como valor, uma outra posição, uma outra forma, não é um custo. Ao invés, nós, burocratas europeus, nós colocamos os vários limites, entre os quais o déficit não pode ultrapassar tanto por cento. Isso foi colocado ao lado, porque senão seria o fim da Europa. Segundo ponto, que eu gostaria de refletir. Nós falamos da nova Bretton Woods. Esta nova Bretton Woods deve ter prioridades diferentes daquela de 1944. Havia uma nação vencedora, os Estados Unidos da América, vencedora em relação ao resto do mundo, uma moeda dominante, e o dólar mesmo se excluía a maioria dos países da população do mundo. Hoje, ao invés, temos essa potência dominante em declínio, endividada com o resto do mundo, com uma economia em crise e um sistema financeiro em bancarrota. A nova Bretton Woods não pode ser senão multipolar em todos os campos institucionais, políticos, militares, mas, sobretudo, econômicos e monetários. Políticos e militares, porque Bretton Woods há sempre uma referência ao esquema global, ao que se estava criando no mundo. Então, novos atores deverão coordenar as suas ações juntas e, junto com a América, de modo a evitar reações e cálculos errados que poderiam provocar crises políticas internacionais ainda mais graves. A nova Bretton Woods não pode, portanto, refazer-se demais no velho sistema estabelecido em 44, mas deverá extrair das experiências de Roosevelt e de Kennedy, de uma planificação indicativa de Charles de Gaulle e da ideia de Estado empreendedor e política de desenvolvimento dos países não alinhados e dos países emergentes. Um outro ponto mais específico sobre a Itália, que penso que seja relevante ressaltar, é que, não obstante o fato que existem grandes diferenças no que diz respeito à política interna, é preciso sublinhar o papel do Júlio Tremonti, que está levando a nível internacional uma visão global. O Tremonti denunciou uma ditadura de regras, de propostas coerentes, como indicou no livro recente O Medo e a Esperança. Há uma série de propostas interessantes neste livro, mas o tempo é muito rápido. Mas eu gostaria de citar uma recente intervenção. É um economista que não é da esquerda, não é social-democrata, é do partido de Berlusconi. Deveria ser um partido liberal. O mercado free market. Mas é importante, é um dos poucos que teve a coragem e a capacidade de intervir. E, recentemente, ele disse numa entrevista, no que diz respeito à crise, é como um videogame. Chega um monstro e abate. E quando vem, morre um e vem o segundo. Depois vem um terceiro. O primeiro monstro foi os empréstimos. E, de algum modo, foram gestidos. Depois foram o segundo, os cartões de crédito, que nos Estados Unidos é carta de... E também se poderia gestir. E depois chegou e corporate bonds. E, no fundo, se apresenta o supermonstro do videogame, que são os derivados. Então, eu gostaria de concluir retomando a declaração de Modena, de modo concreto, e gostaria de ressaltar que não era uma lista de slogan, mas eram propostas sobre as quais se trabalharam, um percurso de trabalho. E reproponho aqui como proposta de trabalho, onde depois devemos encontrar modos como trabalhar. No que diz respeito a reforma do sistema monetário.
mas são algumas propostas. Reforma do sistema monetário, de um sistema onde foram subscritos por partes atreladas, ancoragem a uma cesta de matérias ou de moedas a ser estabelecido. Uma definição de uma moeda ou uma cesta de moeda, não necessariamente o dólar, aceito no sistema internacional. É um controle contra a especulação, contra o capital, com taxas de juros baixos, no investimento produtivo para as operações puramente financeiras, definições de novas tarefas de organizações internacionais conforme a crise e o seu comportamento. No que diz respeito à reforma do sistema financeiro, se sublinhava a introdução de regras para vedar os acordos, para enxugar as bolhas, a obrigação de negociação, de padronização, de autorização por parte de uma autoridade de controle, a supressão dos centros offshore e a interdição das atividades especulativas dos hedge funds, das operações e assim por diante, e dos sistemas financeiros especulativos é indispensável para a política produtiva. No que diz respeito à reforma World Trade, alguma coisa parecida, como a OTC, com uma série de propostas. A declaração de Modena está disponível se quiserem olhar. Então, a próxima etapa, e conclua, perante a crítica, serão administrados pela que se torne, esperamos, depois, é o encontro do G20 em abril. A conferência internacional programada para ser na ilha de Madalena, na Sardenha. Para o primeiro Bretton Woods foram necessários 2 anos de discussão e uma conferência internacional de chefes de governo que durou 2 semanas. Os nossos tempos são mais curtos. O tempo tem um valor extraordinário. Devemos chegar a estabelecer uma nova arquitetura financeira, econômica e política global antes que as crises criem outras situações fora de todo controle e explosões sociais. Isso deve ser feito estabelecendo contratos diretos e alianças de trabalho entre as nações empenhadas, entre os governos e os parlamentares e outras instituições do Brasil e das nações da América Latina, da Rússia, da China, da Itália e da Itália. Temos que tecer essa rede para decidir. A decisão do futuro deve ser os estados e as populações, não os interesses da finança internacional. Obrigado.